aqui um pronunciamento do próprio Abraham, né? Ele disse o seguinte: o PISA de 2019 é por minha conta, afirma Abraham. O Brasil está sim em último lugar, afirmou o ministro da Educação durante coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira sobre os dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, né? O PISA foi aplicado em 79 países. O que foi? Tá. O PISA foi aplicado em 79 países e regiões a 600 mil estudantes de 15 anos. No Brasil, cerca de 10,7 mil estudantes de 638 escolas fizeram as provas. Foram 79 países avaliados. O Brasil ficou, na América do Sul, em último lugar em matemática. Todos os outros países ficaram na frente. Você que era comigo aqui, desculpa. A Argentina ficou empatada, mas empatada em último. Em ciências, também ficou em último lugar, empatado com a Argentina e também com o Peru. Não tem o que discutir, o número é absoluto. E em leitura, o Brasil não ficou em último, ficou na frente também da Argentina e do Peru. Só, afirmou o ministro, que pediu aos jornalistas compromisso com a verdade para divulgar os dados. De acordo com o ministro, os péssimos resultados obtidos devem-se à técnica aplicada pelo governo do PT durante todos esses anos. Não dá nem para atribuir ao Temer, que ficou muito pouco no poder, afirmou Abraham Weintraub. O ministro também frisou que o Brasil investe em educação básica e ensino médio em dólares, a mesma quantia em... Pô, pera aí, esse texto está confuso aqui. Em dólares, a mesma quantia que os países da América do Sul, e fica, ainda assim, em último lugar, porque a técnica é errada. O objetivo não é ensinar, o objetivo é outro e o resultado está aí. Estamos sim em último lugar, declarou o ministro. Estou lendo um texto rápido aqui que foi redigido para poder comentar sobre isso. E ali, o que nós temos ali, Anderson? O texto está aí. Hã? O texto está aqui. Tá, ele destacou que o país segue estagnado desde 2009. Não houve progresso, estatisticamente, a despeito do que foi investido, estamos de lado. O resumo da ópera é o seguinte: olha, o investimento na educação não vai resultar em melhoria da educação, até mesmo porque são os métodos e as técnicas utilizadas, ou seja, aquilo que os professores aprenderam para poder transmitir aos alunos, seja os meios que eles utilizam, seja o que eles acham que sabem e que estão passando para os alunos, não está funcionando. E eu quero fazer aqui um adendo, Fernando, que é o seguinte: nós temos muitos professores, sobretudo do ensino fundamental, que são maravilhosos. Só que o problema é o professor não tem autoridade em sala de aula, o professor não é respeitado, o professor é obrigado a passar o aluno de ano, o professor não pode cobrar. Quando eu converso isso com o Ricardo da Costa, autor... Cadê o livro? Não estou com o livro do Ricardo aqui. Tá aqui. Professor Ricardo da Costa, que escreveu esse livro aqui, ó, tá aqui a dedicatória que ele fez para mim, Visões da Idade Média, né? O professor Ricardo da Costa, ele fala uma coisa que ele é professor da Universidade Federal do Espírito Santo, da UFES, e ele fala uma coisa que há anos ele comenta comigo, eu sempre fico pasmo, né? Ele vira para os alunos e dá a bibliografia que deve ser lida, e os alunos viram e falam assim: puxa, professor, mas não tem nenhuma figura, nenhum desenho na universidade. Fernando Melo. Sem figurinhas, né? Professor, não tem imagem. Quem lê um livro sem figuras? Só sem ler as figuras. Isso é uma maldade. É o Lula, na né? Universidade. O Lula lendo um livro de cabeça para baixo, né? Cara, na universidade. E quando aí ele também fala que os alunos reclamam. Perdão. Os alunos reclamam que o livro é muito grosso. Ô, professor, esse livro aqui é muito grosso. Tem um resumo, não? Tem um resumo, não, professor? Bom demais. Cara, é realmente complicadíssimo. Meu caro. O Brasil está estagnado há 10 anos no nível básico de leitura e compreensão de textos, né? A gente já comentou sobre isso aqui, mas tem um detalhe aqui, né? O Brasil caiu no ranking mundial de educação em matemáticas e ciências. Aqui eu estou com os dados atualizados. Em leitura, os dados do Brasil apresentam estagnação nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos.
O pessoal que tá falando que não tem culpa nenhuma do PT, né? Entre os países da América Latina, o Chile teve o melhor desempenho e a República Dominicana teve o pior desempenho. Entre os países da América do Sul, a Argentina tem o pior resultado. Só essa atualização que eu queria dar. E na análise de leitura da OCDE, esse dado aqui eu queria dar. 50% dos estudantes do Brasil conseguiriam atingir ao menos o nível 2 de proficiência em leitura. Uma escala que vai de 1 a 2. Nós já falamos isso aqui da escala, mas nós não falamos da porcentagem, né? Então, 50%. A média da OCDE é de 77%. A média dos países que estão na OCDE. O Brasil tem 50%. Entender texto. Entender. Nesse nível, os estudantes sabem identificar a ideia geral de um texto de tamanho moderado, encontram informações explícitas e refletem sobre a forma e finalidade daquele material. 2% dos estudantes brasileiros atingiram o nível de 5 e 6 de proficiência em leitura. A média da OCDE é de 9%. Tá? São estudantes que compreendem textos longos, sabem lidar com conceitos abstratos e contraintuitivos e diferenciam fato de opinião. Tu ouviu isso? 2%. O cara que tá falando que o Bolsonaro é nazista até hoje, né? O Max chamou a atenção de uma matéria da Folha que nós vimos ontem, que é óbvio, né? Eu já tinha visto isso, né? Mas ele analisou de um modo sensacional. Deixa eu pegar a matéria aqui. Aqui, Folha de São Paulo. Após ação policial, 9 morrem em favela de São Paulo. É óbvio que aqui você só está dizendo o que ocorreu de modo temporal, mas não é a causa da morte. Uhum. Só que eles colocam com uma relação de causa e efeito. Então eles colocam, após a ação policial, 9 morrem em favela. Se você ingressar uma ação contra esse jornalista, gramaticalmente ele vai conseguir se safar, porque ele não está dizendo que as 9 pessoas que morreram na favela foram decorrentes da ação policial. Mas só que, como nós temos, vou voltar aqui, 2% dos estudantes que conseguem entender isso. Sucesso total. Exato. A fake news é o que há no Brasil, meu amigo. Sapeca fake news que dá certo.